E aí, diante desse contexto tão desafiador, eu pergunto, a partir desse relato de Marcos, que Jesus cura um leproso, qual a resposta de Deus em Jesus para tamanho sofrimento? Eu quero destacar nesse texto 3 respostas que eu consigo observar com clareza o Senhor falando ao meu coração. Primeiro é que a resposta de Jesus, de Deus em Jesus, é não excluir quem sofre. Para mim está claro, não excluir. O personagem entra em cena aqui em Marcos e é descrito como um leproso, e era uma vida de morte física, de morte emocional, de morte social, econômica e religiosa também. Quanta dor, a dor da exclusão, meus irmãos e minhas irmãs, era terrível. William Barclay vai lembrar que lá na Idade Média, séculos depois do tempo de Jesus, lá na Idade Média, quando se tinha um leproso, esse leproso era levado para uma igreja. O sacerdote, então, paramentado com roupas religiosas, ele então ia com um crucifixo, ele fazia a leitura de um missal, de cerimônia fúnebre, na frente do leproso. E aí então, ele a partir daquele momento, daquele ato da cerimônia fúnebre de alguém que estava vivo, a partir daquele momento, aquele homem leproso estava morto para a sociedade. Todos que sofrem devem se lembrar que pessoas e instituições podem excluí-lo, mas aqui no Evangelho nós aprendemos uma resposta de Deus, que Deus não exclui. Jesus não excluiu. Apesar de um homem leproso estar transgredindo a lei, ao ir se encontrar com Jesus, mas Jesus ele não exclui, mas Jesus ele não repreende aquele homem, mas Jesus ele não denuncia a transgressão daquele homem, mas Jesus acolhe, entende o sofrimento e se compadece do sofrimento daquele homem, porque assim é o nosso Deus. Quando a gente está sofrendo, a gente tem que ter coragem de ir até o Senhor, apresentar a nossa dor, apresentar o nosso sofrimento, porque o nosso Deus, Ele não nos exclui, o nosso Deus não vira a costa para nós, o nosso Deus, Ele recebe o nosso clamor. Ora, se já foi extraordinário, maravilhoso, Jesus não excluir aquele homem doente, leproso, com aquela história tão terrível, mesmo Jesus não excluindo aquele homem, agora Jesus faz algo ainda extraordinário, mais ainda inesperado, porque diz o texto que Jesus se enche de compaixão, e quando aquele homem pergunta: se queres, tu podes me purificar, Jesus responde para ele: eu quero. E Jesus, mexido de compaixão, Jesus vai e toca naquele homem. Não só ele não exclui, mas ele tocou no homem, diz o texto. Aquele homem não pede para Deus, para Jesus, só a cura da lepra, mas ele pede a purificação, a declaração que ele era puro, que toda a opressão que estava junto do fato dele ser leproso, dos sistemas humanos daquela época, do sistema religioso, ele estava pedindo para Jesus libertação, porque uma pessoa cometida de lepra era uma pessoa desenganada por Deus, pelo entendimento dos poderosos. Uma pessoa com lepra é uma pessoa que foi rejeitada por Deus, um corpo todo deformado, um corpo que exalava um odor insuportável. Esta pessoa era uma pessoa condenada, era tão pecadora, que esta pessoa foi rejeitada plenamente por Deus. Se queres, tu podes me livrar e me dar a liberdade de tudo aquilo que oprimia a sua vida e lhe trouxesse novamente a felicidade. Por isso,
que a resposta de Jesus foi: sim, eu quero, você está curado. Na outras traduções diz: sim, eu quero, fica limpo. Sim, eu quero, você então fique purificado. Jesus estava resgatando a dignidade social, religiosa daquele homem, mas Jesus também estava denunciando. Jesus também estava confrontando os sistemas religiosos opressores e que excluíam os que sofriam. Já tinha o sofrimento, tinha a doença e ainda mais eram oprimidos. Jesus diz o seguinte, diz assim o Evangelho: e Jesus ordenou duramente. Porque Jesus estava tão irritado? Jesus estava irritado pois aquele homem já tinha ido para o sacerdote e o sacerdote não declarou ele puro. O sacerdote não resgatou a sua felicidade, a sua dignidade, a sua cidadania como pessoa, como ser humano. Aquele homem estava indo para um sistema que era um sistema que trazia, roubava a felicidade das pessoas. Deus encarnado em Jesus, Ele quer limpar o mundo das exclusões. E quando Jesus diz para aquele leproso e diz para ele: sim, eu quero, porque esta é a vontade de Deus, Deus o meu Pai é contra todo tipo de exclusão.